Olá, mulher de propósito, vai tudo bem por aí? Vai tudo bem? Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Deus que criou os céus e a terra. Louvado seja Deus por mais essa permissão do Senhor de estarmos aqui juntas falando da palavra do Senhor. Que delícia estar aqui com vocês. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, meu Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade, Senhor, de estarmos aqui através desse veículo, deste canal, Senhor, para estar levando, Senhor, a mensagem, as boas novas. Senhor, eu não sei até onde é o alcance dessa mensagem, mas Tu és aquele que sopra os quatro cantos dessa terra. E que essa palavra de hoje vá, Senhor, e alcance o coração, Senhor, necessitado, Senhor, de ouvir esta palavra, e que ela vá e produza, Senhor, o bom resultado para qual está sendo enviada. Que ela produza, Senhor, a colheita, Senhor. Que ela produza, Senhor, resultado para a glória do Teu nome. Fala conosco, Espírito Santo. Senhor, este canal é seu. Toma, Senhor, a primazia deste lugar. Ó Eterno, fica conosco. Fala aos nossos corações. Ó Espírito Santo, a minha vida é Tua, Senhor. Este povo é Teu. Nada somos, Senhor, se não for ao Senhor. Ah, Jesus, somos apenas vaso. Mas nessa manhã, Senhor, somos apenas, Senhor, Jesus querido, mulheres enxertadas na sua videira. Amém? Hoje eu quero falar com vocês, nós estamos falando sobre raízes, né? Mas hoje eu quero falar sobre árvores. Já que nós já cuidamos das nossas raízes, agora vamos saber que tipo de árvore nós somos, não é mesmo? Hoje eu quero falar com você sobre qual tipo de árvore é você. Vamos ler junto a palavra do Senhor que se encontra em João, capítulo 15, versículo 1. Eu vou ler o capítulo todo. Confesso que essa palavra ela veio como uma doçura ao meu coração. Ao meditar nessa palavra foi um momento de muito choro, muito quebrantamento, porque vocês vão entender a essência dessa palavra, o amor de Jesus fluindo nessa palavra, o cuidado do Pai através dessa palavra. Olha o cuidado do nosso Pai para comigo e para com você. Vamos juntas. Tem como título A Videira e os Ramos. Capítulo 15, versículo 1 diz: Eu sou a videira e o meu Pai o lavrador. Todo ramo estando em mim e não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza muitos frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhe tenho falado. Permaneça em mim e permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Porque sem mim vocês não podem produzir nada. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Ao apanhá-la, lança no fogo e queima. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, olha aí o segredo. Se permaneceres em mim, Jesus está falando, e as minhas palavras permanecerem em vocês, escuta o que ele fala, vocês pedirão o que quiser e lhe será feito. Nisto é glorificado o meu Pai. Nisto Deus é glorificado.
Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muitos frutos. Assim mostrarão que são os meus discípulos, discípulos de Cristo. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. Oh, minha amada, quando temos Jesus, a nossa alegria já é completa. Não precisamos de completar com mais nada, porque esse buraco que tem dentro do ser humano é do tamanho de Jesus. Só Ele nos completa, só Ele nos faz totalmente completa. Não é o financeiro, não é o curricular, não é a vaidade humana que necessita de coisas, de títulos para se completar, não. Estas coisas para que a minha alegria esteja em você. Te falta alegria? Se encha de Jesus e seja alegre. A alegria de vocês seja completa. A plenitude do Espírito nos completa, minha amada. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Oh, querida, não faça do ser humano seu inimigo. Por maior que seja a luta, a perseguição contra você, não é o ser humaninho, não. É o adversário que usa pessoas, personalidades fracas para poder te atingir. Mas o convertido é você. O forte é você. Quem tem que dar testemunho é você. Não venha com luta contra outras pessoas igual a você. Falha, carne também. A nossa luta é contra principados e potestades. Nossa luta é contra um inimigo. Esse sim, já é declarado o nosso inimigo. Mas Jesus venceu ele na cruz. E nós estamos lutando contra um inimigo já vencido por Jesus. Então, minha amada, ame uns aos outros. Aqui, ame uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este. Se alguém dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que lhe ordeno. Já não chamo vocês de servo, porque servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos. Oh, querida, seja amiga de Jesus. Seja amiga de Jesus. Porque tudo que ouviu do meu Pai, eu lhe dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram. Coisa linda, Jesus, aleluia. Pelo contrário, eu vos escolhi e os designei para que vão e dê fruto. Vão e dê fruto. E o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele lhe conceda. O que lhe ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Eu te amo em Cristo Jesus, minha amada. Eu te amo em Cristo Jesus. Que palavra é essa? Jesus é lindo, meu Deus! Que palavra, que presença! Você já se sentiu tão amada assim? Quando estava a preparar essa mensagem, a estudar, a ler. Ah, meu Deus, que presença! Jesus apresentou essa mensagem, a videira verdadeira, é uma alegoria, né? É uma alegoria mais conhecida na Bíblia. A videira e os seus ramos. O significado principal dessa mensagem aponta para o nosso relacionamento com Cristo e a dependência de termos dele, a videira verdadeira, e saber que nós somos os ramos. Se você entende que Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o viticultor, é Ele que cuida dos ramos,
Estes ramos são classificados como pessoas. Ramos produtivos e ramos improdutivos. Os ramos representam todo aquele que entra em contato com Cristo no seu evangelho. Dentre estes, o agricultor cuida de limpar aqueles que dão fruto, a fim de que possa produzir ainda mais frutos. Por outro lado, ele também corta aqueles que não dão frutos. Os ramos improdutivos secam e são juntados e lançados ao fogo. Meu Deus, meu Deus, que tipo de árvore é você? E que tipo de frutos você tem produzido? Ei, querida, o ramo improdutivo são aqueles crentes que confessam Jesus, mas o seu exemplo não testifica Jesus, o teu caráter não justifica Cristo na sua vida. Há quem entenda que esses ramos improdutivos são pessoas que não querem fazer porque ainda não entendeu a proposta do Evangelho. Não, querido. Nós somos árvores plantadas junto ao ribeiro. Aqui Jesus está falando da videira verdadeira. Nós somos os ramos. Se nós não estivermos enxertados neles, não vamos produzir. Nós não vamos produzir bom fruto. Ah, querida, é comum que nas videiras, nas videiras, os ramos cresçam debaixo uns dos outros. Eles acabam sendo privados da luz solar, de nutrientes essenciais no seu desenvolvimento. Como resultado disso, ficaram mirrados. São tipos de pessoas que estão à sombra de outras pessoas. E tem um chamado, tem um propósito, tem um significado, mas ela está olhando. Se a pessoa segue, ela segue. Se a pessoa para, ela para. Fica olhando o fruto do outro, condenando, criticando, falando. Não é essa a proposta que o Senhor nos fez. Ele disse, se permanecermos nele e a palavra dele em nós, produziremos muitos frutos. A palavra do Senhor, ele vem falando que ele nos amou, ele nos escolheu para viver uma vida santificada nele, produzindo fruto. E esse fruto, ele serve para alimentar a outros. Mas que tipos de fruto nós vamos produzir? Porque se cuidamos da raiz, agora entendemos que somos uma árvore, e uma árvore com muitos ramos e folhagem. Tem árvore que só tem folha, não produz fruto. Ela é bela, mas não tem fruto. A raiz é forte, mas não tem fruto. Ela está ali dando sombra a outros que também não avançam. Nem ela segue, nem o outro segue. Nós não devemos ficar à sombra de ninguém. Seja autêntica, seja original, produza o seu fruto. Ah, querida, o Senhor tem nos convocado para sermos árvores que alimentam. E não tem como você plantar tomate e colher pimentão, não. E não tem como você plantar da mesma forma uma árvore e plantar outra. Cada uma requer um tipo de cuidado para a produção do tipo de fruto. Aí você tem que se entender e fazer um autoexame. Que tipo de árvore sou eu? Que tipo de fruto eu posso produzir? Aqui o Senhor está dizendo que se permanecermos nele, e se cumprires os seus mandamentos, tudo o que pedires a Ele, assim o Pai o fará. Mas muitas das vezes nós estamos tão pensando só em se alimentar e não conseguimos produzir o fruto, só estamos alimentados. Os ramos improdutivos são crentes nominados como crente. Por fim, há quem defenda que os ramos produtivos são os ramos improdutivos, refere-se a um grupo de pessoas. E que tipo de grupo você está hoje? Você é produtivo ou improdutiva? Esse contexto dessa alegoria
e que me fez me quebrantar na presença do Senhor, é que Jesus disse, os historiadores, o contexto é que Jesus pronunciou essas palavras num momento muito importante. Naquela mesma noite, ele estava falando aos seus discípulos, porque ali no meio dos seus discípulos estava Judas. E o Judas ia trair. Na mesma noite, dos seus discípulos estavam junto a ele. Estava próximo a ele quem havia de traí-lo. Considerando isso, nós podemos entender que tudo tem um propósito. Até o Judas tem um propósito na tua vida. Tudo tem um propósito e tudo tem um tempo determinado. Ei, querida, Jesus está aqui falando. Se você permanecer, pouco antes de dizer antes de Jesus dizer essa mensagem, a videira verdadeira, Jesus também já havia dito que nem todo que acompanhava ele estava realmente limpo. Em João 13, você vai ver, se voltar lá um pouquinho. Mas Jesus estava falando de Judas. Ele havia de trair Jesus. E nós sabemos que Jesus foi entregue para ser morto e crucificado. Mas Jesus ali falando aos 12, ele sabia exatamente esse tipo de ramo que estava ali. Que tipo de ramo nós temos sido? Essa palavra do Senhor se encaixa na advertência acerca do perigo em seguir exemplos como o de Judas. Suas palavras trazem a importância de ele estar nos admoestando. Judas vendeu Jesus, traiu Jesus. E quantas das vezes nós estamos fazendo a mesma coisa? Ah, querida, quantas vezes o Senhor te deu uma vinha para cuidar e você vendeu? Quantas vezes o Senhor te chamou para podar a árvore que está na sua casa? Para você podar e dar fruto. E você cortou. Quando Jesus falou, era para limpar. Você cortou relacionamento. Você cortou aliança. Você cortou o propósito de Deus, porque limpar dá trabalho, cuidar dá trabalho, adubar a terra dá trabalho, separar o tipo de terra para a raiz dá trabalho, cuidar da sombra, aquele fruto dá trabalho, olhar o sol dá trabalho, cuidar das ervas daninhas que vêm, pode comer a semente, dá trabalho. Mas o Senhor que está nos garantindo, se você estiver em mim, as minhas palavras em ti produzirão fruto. E aqui está falando, o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo que pedires ao meu Pai, Ele conceda. O que lhe ordena é isto, que vocês amem uns aos outros. Não fique olhando o fruto do outro. Olha a sua raiz, cuida do seu fruto. Cuida das ervas daninhas que estão aí tentando destruir a tua casa. O seu primeiro ministério é a sua casa. O seu ministério é o teu marido, é os teus filhos. Que tipo de fruto eles estão olhando que você está produzindo? Frutos de morte ou fruto de vida? Será que podem comer das suas palavras e se sentirem alimentados? Ou as suas palavras são palavras de morte, de condenação? Não há vida na sua palavra. Fala em nome de Cristo, mas não tem Cristo. Caminha como Cristo. Quando Jesus foi levado para ser crucificado, eles voltaram para pegar os seguidores de Jesus e olharam Pedro, que parecia como ele, se veste como ele, anda como ele. Ei, querida, não seja cópia de ninguém. Seja original, seja uma mulher cristocêntrica, seja uma videira verdadeira em Cristo Jesus, produza fruto que dê alimento, seja uma árvore que produza sombra para os cansados.
Aqui o agricultor ele vai falando, quando a palavra aqui na tradução fala de corte, lançar, na tradução hebraica, na tradução grega, se não me falha a memória, não é cortar, é suspender, dar sustento para que volte a produzir. Nós sabemos que caiu, né? Caiu no pecado, se lambuzou. Vamos suspender para que volte e dê fruto. Enquanto houver vida, há esperança. Não condene ninguém ao inferno. Quem é você, juiz do seu próprio irmão? Nós não podemos ter esse tipo de opinião sobre pessoas. Porteiro do céu, colocar quem você quer dentro do céu e tirar quem você não gosta do céu. A atitude dele não condiz com ele vai para o céu. Mais um motivo de você estar orando para que isso seja transformado na vida dele. O mesmo céu que você almeja, queira também para o próximo. Amar o teu próximo como a ti mesmo é querer para o teu próximo aquilo que você quer para você. Não julgue para não ser julgada. Perdoe para ser perdoada. Esse é o evangelho de Cristo. É perder para ganhar, é descer para subir. Nós estamos trilhando um caminho e esse caminho é de Cristo. É uma porta estreita. Nós estamos aqui na terra de passagem. Mas podemos ser árvores frutíferas, dando fruto que alimente e não dando fruto que mata. Já comeu quando você abre aquela laranja e a laranja está com um aspecto muito bonitinho, muito gostoso e você começa a descascar um processo até você ter a laranja. Aí quando você vai chupar a laranja está o quê? Azeda demais. Uns gostam, outros não. E aí você pensa logo, uns gostam de chupar ela com sal, outros com açúcar. Então tem coisas que nós estamos ali dando um jeitinho de temperar para engolir. Mas tem coisas que não é para você engolir não, amada. Não é para você. Cospe, joga fora. A embalagem é atraente, mas o produto não. Nós vamos estar falando durante ainda esses dias, porque o Senhor não limitou a mensagem, não. O Senhor continua e eu vou continuar conforme a vontade dEle. Nós vamos trilhar os caminhos da raiz, da árvore, do fruto. Porque nós vamos entender sobre fruto. Nós vamos entender sobre um fruto que é muito importante na vida do cristão, o domínio próprio. Que quem não tem domínio próprio quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Então, querida, vamos entender a mensagem de Cristo para a tua vida. Não jogue ninguém fora, não condena ninguém ao inferno. Não perca a esperança de salvação, a esperança de salvação, só porque o Senhor já te alcançou, que também te tirou do lamaçal de encharco de lodo. O Senhor te tirou da prostituição, das mazelas. O Senhor te tirou daquilo que não agradava a Ele. E só porque o Senhor já te tirou, você não acredita que Ele também pode tirar o outro, pode livrar a tua família, pode livrar o teu esposo, os teus filhos, a tua parentela. Creia tão somente no Senhor, há esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá, adube essa raiz novamente, polda as folhas secas. Ei, querida, rega em oração. Vamos buscar em oração, gerar em oração, adubar esta árvore, ela vai produzir muitos frutos, eu creio, eu acredito, é a palavra do Senhor. O Senhor tem salvação para a tua vida, para a tua casa e para os teus. Creia tão somente. Cristo nos escolheu para dar fruto. Produzir fruto é uma marca do cristão, amada. Produzir frutos é a marca do discípulo de Cristo. Produzir frutos anula a esterilidade espiritual. Por que devemos produzir frutos? Porque fomos chamados para isso. Fomos separados, fomos limpos para isso. Jesus estava falando aos seus discípulos porque ele já ia ser crucificado. E ele estava preparando aqueles discípulos. Aquele que está em mim produz. E eu nele, assim como o Pai. Jesus falando assim como o Pai está em mim e eu nele. É assim que devemos ser. Toda a mensagem cristocêntrica, a sua vida tem que ser cristocêntrica. Tem que ser exemplo de Cristo. Sempre na adversidade, para um pouco, respira flor e sopra a vela. Antes de dar qualquer fala, antes de falar qualquer coisa, respire flor e assopra a vela. Esteja respaldada daquela mensagem. No seu lugar, o que faria Jesus? No seu lugar, como Jesus ia dar essa resposta?
Jesus faria dessa mesma forma? No seu lugar, Jesus mandaria embora? No seu lugar, Jesus daria o divórcio? No seu lugar, Jesus condenaria? Ei, querida, há perdão, há salvação para esse que o teu coração diz que não tem mais jeito. Não. Muitas das vezes é preguiça espiritual, de jejuar, de orar, de buscar a face do Senhor, de interceder até que o Senhor responda, até que o Senhor transforma, até que o Senhor mude. Há um processo, há um tempo, não é preço pago, porque o preço já foi pago por Jesus Cristo. Sim, há um propósito de você se anular para viver aquilo que Deus tem para a tua vida, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não traz dor nem sofrimento. Querida, vamos viver a videira verdadeira. Nós somos os ramos, estamos enxertadas nele, produziremos bons frutos e frutos que alimentam. Nós vamos entender mais sobre essa videira. Nós vamos falar mais sobre essa videira. Eu te convido a, na sua casa, você ler mais essa mensagem que se encontra em João 15. O tempo é curto aqui, por isso que eu estou esmiuçando em como se fosse capítulos nessas mensagens diárias. E nós vamos compreender sobre o ramo, quem somos nós em Cristo. Eu te convido a, neste momento, orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que te mostre que tipo de ramo é você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai querido e amado, aqui estamos, meu Senhor, debaixo da tua, Jesus, da tua potente mão, Senhor, para te pedir, Pai, Jesus, se necessário for limpar, nos limpas, corta, Senhor, as folhas, Jesus querido, aduba a nossa terra, prepara, Senhor, a nossa terra. Espírito Santo, vem, Senhor, trabalhar em nós e através de nós, que sejamos ramos, Senhor, que sejamos ramos que produzam fruto, que estejamos, Senhor, alicerçados na videira verdadeira que é em Ti, Jesus. Pai querido, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, responde a nossa oração nesses dias, Senhor, onde, Jesus, o povo se encontra em crise, muitas das vezes crise existencial, Senhor. Anima esse que está desanimado, consola essa que chora, que acabou de perder um filho no seu ventre, consola, dê o consolo, Senhor, a esta mãe. Por bondade, por misericórdia, Espírito Santo Consolador, que te console nesta hora, em nome de Jesus.